Olá pessoal, mais uma vez aqui no meu canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas, para nós fazermos mais uma videoaula. Vamos continuar com o tema termometria, tá bom? Vamos resolver agora exercícios sobre conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, tá bom? O primeiro exercício nos diz aí o seguinte, que a temperatura normal do corpo de um ser humano é de 36,5 graus Celsius, tá bom? O exercício pede que nós convertamos essa temperatura para graus Fahrenheit, tá bom? Vamos ver aqui no quadro em amarelo a solução deste exercício. Está aí a expressão matemática de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Quem tiver curiosidade de saber o porquê desta fórmula, eu peço que assistam à última aula, ou a primeira aula sobre termometria, tá bom? Quando eu explico o porquê dessa expressão matemática. O link da aula estará aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá então. A expressão diz que temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9, tá bom? Ou θ Celsius sobre 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9. Para nós convertermos essa temperatura em Celsius para Fahrenheit, basta nós substituirmos aqui, onde tem θ Celsius, colocar 36,5. Vamos lá? Então, 36,5 sobre 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9. Passando 9 multiplicando, tá, tudo isso, e depois o 32 somando e escrevendo ao contrário, eu espero que vocês já tenham essa habilidade, tá pessoal? Legal? Nós ficamos com 9 vezes 36,5 sobre 5 mais 32. Realizando essa expressão, nós temos que 9 vezes 36,5 dá 328,5 sobre 5 mais 32. E isso nos fornece 328,5 dividido por 5 é 65,7. E mais esses 32, nós ficamos com uma temperatura em Fahrenheit igual a 97,7 graus Fahrenheit. Tá bom? Ou seja, a temperatura de 36,5 graus Celsius corresponde a 97,7 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit, tá bom? Se não estiver entendendo, podem postar aí na área de comentários, pessoal. Tirem suas dúvidas, eu vou tentar atender a todos, tá bom? Vamos então aqui para o próximo exercício. Exercício 2. Diz que tem um termômetro graduado na escala Fahrenheit, e esse termômetro marca a temperatura de 68 graus Fahrenheit. O exercício pede qual a temperatura correspondente na escala Celsius. Mais uma vez aqui no quadro em amarelo, vamos resolver esta questão simples. Novamente aqui temos a expressão matemática de conversão. Basta agora nós pegarmos essa temperatura de 68 graus Fahrenheit e colocar aqui no lugar do θ Fahrenheit e resolver para θ Celsius, tá bom? Vamos lá? Então tá aí. θ Celsius sobre 5 é igual a 68 menos 32 sobre 9. Resolvendo, temos θ Celsius sobre 5 igual a 36 sobre 9. 68 menos 32 é 36. Continuando, vamos pegar esse 5 que está dividindo, passar multiplicando, fica temperatura em Celsius igual a 5 vezes 36 sobre 9. Efetuando essa multiplicação, nós temos
180 sobre 9. E finalmente, dividindo 180 por 9, nós temos uma temperatura de 20 graus Celsius. A temperatura de 68 Fahrenheit corresponde na escala Celsius a uma temperatura de 20 graus Celsius. Notem, pessoal, que nós poderíamos ter feito assim, ó, 36 sobre 9, né, dá 4. Passa esses 5 multiplicando, nós teremos o 20 graus de qualquer maneira, tá bom? No próximo slide, pessoal, vamos fazer uma prévia do que será a próxima aula. Vamos fazer aí apenas dos próximos capítulos para o nosso canal, tá bom? Vamos lá? Então temos aqui o exercício 3, tá bom? Que diz aí que tem um termômetro graduado nessa escala termométrica, que nós vamos chamar de E. E essa escala adota os valores de menos 20 graus E 580 graus E para os pontos de gelo, tá? E de vapor da água, tá bom? Ele quer que nós determinamos a expressão de conversão entre essa escala e a escala Celsius. Tudo bem? No item B, ele pede que nós determinemos o seguinte: qual a temperatura correspondente a 20 graus Celsius nessa escala. Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Está aparecendo uma imagem aqui de um termômetro, tá bom? E duas linhas paralelas a ele. Essas linhas serão as temperaturas na escala Celsius e Fahrenheit, tá bom? Tá aqui, grau Celsius, grau Fahrenheit não, grau E, tá bom? Estou me confundindo aqui um pouquinho, desculpem aí, tudo bem? Na escala Celsius, o ponto de gelo faz o quê? Na temperatura de 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é feita a 100 graus Celsius. Pessoal, quem não estiver entendendo isso aqui, eu sugiro mais uma vez que assistam a primeira aula sobre termometria, que eu vou explicar isso aqui. Nós vamos usar o teorema de Thales. Naquela aula eu explico como fazer essas conversões, tá bom? A descrição da aula, o link da aula estará aí na descrição do vídeo. Vamos lá? Bem, nessa escala E, o enunciado diz que o ponto de fusão do gelo, ou o ponto de gelo, né? Ponto de fusão do gelo ou ponto de gelo da água, é feito em menos 20 graus E. Está aqui. E também nos fala que o ponto de ebulição da água é a 580 graus E. Tá bom? Agora, nessa linha do meio aqui, nós vamos colocar as duas temperaturas correspondentes em graus Celsius, θC, e em grau E, θE. Agora que vem o teorema de Thales, gente. Quando temos aí duas retas atravessadas por retas paralelas ou não, podem ser retas concorrentes, nós podemos montar quaisquer proporções, tá bom? Vamos montar aqui, ó. Esse pedacinho aqui, que vai de 0 a temperatura que nós estamos procurando, em Celsius, está para esse outro pedação grande, que vai de 0 até 100, assim como esse pedacinho aqui, na escala E, está para esse pedação na escala E. Como que funciona isso? Vamos fazer aqui no quadrinho em amarelo. O item A, expressão de conversão. Vamos montar aqui. Quanto que vale esse pedacinho? Vale tudo isso menos isso. Começa no 0, termina no θC. Então é 0 menos θC. Tá bom? E esse pedaço grande
começa no 0, vai até o 100, é 100 menos 0, está aí. Para a escala E, nós temos, começando no menos 20, esse pedacinho pequenininho, e terminando no θe. Quanto que vale isso? Vale θe menos 20, tá bom? Tá aqui, ó, menos 20, porque essa temperatura no ponto de gelo é menos 20, tá bom? E o pedaço grandão começa no menos 20 e termina no 580. Então, quanto que vale? 580 menos 20. Está aqui, menos vezes menos 20. Bem, gente, qualquer coisa menos zero é essa qualquer coisa. Tá bom? Então, nós temos aqui θc menos 0 é θc, 100 menos 0 é 100. Agora, aqui para a escala E. É menos vezes menos. Isso dá mais. Então, fica θe mais 20. E no denominador da fração também, 580 menos vezes menos dá mais 580 mais 20, que nós ficamos com 600, tá bom? Notem que aqui, gente, nós podemos multiplicar ambos os membros da igualdade por 100. Assim a gente elimina esse 100 aqui e simplifica essa fração. Vamos lá? Tá aí, ó, podemos multiplicar ambos os termos por 100. Com isso, nós ficamos 100 dividido por 100 vai dar o próprio θc. θe mais 20, 100 dividido por 600, nós vamos cortar os dois zeros, fica com 6 embaixo, tá bom? Reagrupando esses termos, passando o 6 para o primeiro membro e o 20 subtraindo e escrevendo ao contrário, tá bom? Novamente, nós temos aí que o θe é 6 vezes θc menos 20. Essa é a expressão de conversão entre a tabela Celsius, a escala Celsius, desculpem, e a escala E, que é uma escala arbitrária, que nós vamos ver aí nas próximas aulas também, tá bom? Notem que isso aqui, ó, essa primeira expressão, já é uma expressão de conversão, tá bom? Vamos lá, então, para o item B. Ele pede o seguinte: qual é a temperatura correspondente a 20 graus Celsius na escala E? Basta nós pegarmos essa temperatura de 20 graus Celsius e substituirmos aqui, ó, em θc, tá bom? Então vamos lá. Aqui está a expressão de conversão. Desculpe, pessoal. Vamos colocar o 20 aqui em θc. Ficamos com θe igual a 6 vezes 20 menos 20. E, enfim, nós temos aí θe igual a 120 menos 20, que dá uma temperatura em θe igual a 100 graus E, tá bom? Ou seja, a temperatura de 20 graus Celsius corresponde a 100 graus E na escala E, tá bom? Nas próximas aulas iremos resolver mais alguns exercícios um pouco mais elaborados, tá bom, pessoal? E antes de terminar essa aula, gente, eu vou pedir algumas coisinhas para vocês, tá? Não custa nada, é de graça, tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Vou pedir para vocês acionarem o sininho aí para vocês receberem todas as notificações de quando eu colocar conteúdo novo aqui no canal. E vou pedir para vocês curtirem o vídeo também, tá bom? Comentem aí na área de comentários, tirem suas dúvidas, podem fazer aí sugestões para que eu elabore conteúdos aqui para o canal. Vou tentar atender a todos, tá bom? E compartilhem esse vídeo aí, se for interessante para você, compartilhem com seus amigos e suas amigas, tá bom, gente? Posso contar com vocês, né, galerinha? Eu sei que eu posso. Então, ó, um like grandão, um joinha gigantesco para vocês desde já.
tá bom? Muito obrigado por ficarem até aqui no vídeo e até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!